Sobre auxílio direito estudos para concursos INSS, para o INSS, direito previdenciário. Sobre o auxílio, que auxílio? Qual coisa previdenciária a gente vai estudar hoje? Pensão por morte. Ai, que triste. A pensão por morte tá na base legal na lei no artigo 74 e 79 da lei 8213 e no artigo 105 a 115 da RPS. Só pra quem não sabe, a RPS é o Regulamento da Previdência Social e a Lei 8.2.2, tá? Atenção, por morte mais legal. Atenção. A título da pensão por morte, revise as aulas de dependentes. Porque as pessoas dependentes recebem pensão por morte. São as pessoas que recebem pensão por morte, tá? Quem tem direitos dependentes do segurado. O fato gerador é a morte do segurado e os dependentes só poderão demonstrar essa condição após a morte do segurado. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer apresentado ou não. Os tipos de fatos geradores da pensão por morte. Um óbito. A morte do segurado é conhecida oficialmente registrada por uma emissão de uma certidão de óbito. Por isso que é importante a emissão de certidão de óbito, porque às vezes o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, pode diferir a opção da pessoa receber um auxílio de pensão por morte por causa que não tem confirmação da pessoa estar morta, entende? Então, por exemplo, existem fraudes sobre isso também. Mas também pode ferrar a pessoa. Muitas vezes a pessoa está ferrada. Bom, sobre a morte presumida, não há certeza de absoluta do óbito. Quando ocorre o desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre mediante uma prova hábil do desaparecimento ou por ausência. Quando o segurado desaparece do seu domicílio e encontra-se em um lugar incerto e não sabido sem deixar representante ou procurador pela administrar ali os bens. Cabe na autoridade judicial, mediante requerimento de qualquer interessado, declarar a sua ausência. Pensão por morte previdenciária, conhecida pela sigla B21. B21 é a pensão por morte, é a sigla do INSS. Decorre do óbito não relacionado dos acidentes de trabalho. Pensão por morte acidentária é conhecida como uma sigla B93. Pensão por morte previdenciária. Eu não sei o que é uma morte previdenciária. Ou seja, não foi, entendi. Quando é uma morte previdenciária, ela não foi um acidente de trabalho. Quando foi uma morte acidentária, ela foi de um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional. Estranho, né? Conhecida, ou seja, tem por algum motivo tem um tipo de separação da pensão por morte, uma que foi sem acidente e uma que foi com acidente de trabalho. Os requisitos básicos para a concessão são praticamente iguais para as duas, porém há uma grande definição no cálculo. Olha, existe uma configuração de cálculo diferente da remuneração mensal inicial. Entre as duas espécies, cálculo de contagem diferente. Como veremos. A pensão por morte não existe carência, não tem carência. Assim como eu, recebe. E depende da carência, a concessão das seguintes prestações: a pensão por morte, salário, família e auxílio acidente. Cabe destacar que no período de vigência foi imposta uma carência de 24 meses, ou seja, quando ela começou, tinha uma carência de 2 anos, mas agora não tem mais. Daí, dessa forma, o casamento, ou tipo uma união de por 2 anos antes do óbito, da reclusão, importava um tipo de condição para um critério para ganhar a concessão da pensão por morte ou auxílio reclusão. Não é mais um treco, a pessoa pode ganhar isso, mas é temporariamente. Dependendo da quantidade do tempo que a pessoa estava casada, que é considerada um dependente, ela só é considerada quanto tempo ela vai ganhar o pensão por morte. Contudo, quando da conversão de pensão por morte, quer dizer, de de pensão por morte, o tempo de casamento, união estável, deixou de ser uma condição de acesso ao benefício, pensando a critério da manutenção, para fins de apuração do tempo de duração da cota do cônjuge companheiro, ou seja, do tempo de recebimento da pensão. Louco, né? Como já sobre a pensão por morte contra a dependência econômica. Como já estudado, existem 3 classes de dependentes, sendo apenas os da classe 1 que são os importantes, os dependentes preferenciais, casamento e filhos. Possuem presunção absoluta de dependência econômica. Artigo 16. São beneficiários do regime RGPS na condição de
Eu falei 6? É 16 do 8/2003, tá? Condição de dependentes do segurado. Até aí tem a listinha que eu acabei de falar. O cônjuge, companheiro e o companheira e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou um inválido a qualquer idade de deficiência intelectual ou mental de deficiência grave são considerados absolutos como não precisa tipo nem provar que eles são dependentes, entendeu? Eles recebem para sempre. Não recebem para sempre, né? O filho recebe só até os 21 anos. Também são dependentes preferenciais. Um parceiro ou um afetivo gozam da mesma presunção de dependência. O ex-cônjuge companheiro que perceba alimentos também recebe. Sabe por que isso aqui é importante? Por causa que antes não tinha essa hipótese. Tipo, eles impediam que qualquer tipo de parceiro ou afetivo gozasse da pensão por morte, entende? Muito triste. Bom, o ex-cônjuge companheiro que recebia um tipo de pensão por alimentos também recebe. Pode receber. E os filhos equiparados em enteados e tutelado, as pessoas que são equiparadas a filhos, que são consideradas filhos, entende? Também podem receber. Não demonstram dependência, claro. Com a emenda constitucional de 113 sobre o menor sob guarda, tem uma mudança sobre o menor sob guarda. Restou excluída a vez da possibilidade do menor sob guarda ser enquadrado como dependente, como vimos, convinha entendido o STJ. Baseava no artigo 33, parágrafo 3 da ECA, a, a coisa de educação da criança e do adolescente. Droga, o que é o E aquela da ECA? Educação? E legislação? E proteção? Droga. Eu só sei que C é criança e A é adolescente. O que é droga do A, do E, meu? Educação, 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 educação. Só consigo pensar em educação com essa palavra, com a letra E, meu. Educação, 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 educação. Droga da ECA, não consigo lembrar a letra, o que significa o E. Pula, pula, pula. Para óbitos ocorridos a partir de 2019, foi excluído o menor subguarda. Daí, nessa emenda estava escrito: equiparam-se a filho para fins de recebimento do pensão por morte, exclusivamente o enteado e menor tutelado. Ou seja, uma pessoa que está sob guarda não é considerada um tutelado. O tutelado virou praticamente o filho da pessoa, entende? Por isso que é considerado. O guarda, subguarda não é mais considerado, não é nem possível. Desde que comprovada uma dependência econômica, cara. Resta saber se tal limitação será considerada inconstitucional. No artigo 16, parágrafo 2, o enteado é o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida do regulamento. Tá, 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 tá. Parágrafo de artigo 16, parágrafo 3, equiparam-se a filho na condição de dependente de que trata o inciso 1 do caput exclusivamente o enteado de menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no parágrafo 3 do artigo 22. Até 1996, o menor sob guarda também era considerado dependente, tendo sido excluído desse rol. Motivo: evitar fraudes. Motivo: evitar fraudes? Sério? Muitos avós colocavam seus netos sob sua guarda apenas para conseguir instituir uma eventual pensão por morte previdenciária do seu filho que morreu. Entendi. Agora entendi essa coisa de fraude. Pensão por morte contra cônjuge, ex-cônjuge de dependência econômica. Tudo depende. O ex-cônjuge pode só ganhar se ele recebia pensão alimentícia. Se ele não recebe pensão alimentícia, ele não pode ganhar uma pensão por morte, um ex-cônjuge. Entendeu? O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que receba a pensão de alimentos receberá uma pensão em igualdade de condições com os demais dependentes referidos no inciso 1 do 16. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos receberá uma pensão em igualdade de condições com os demais dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16. E se o ex-cônjuge renunciar aos alimentos, súmula, a mulher que renunciou aos alimentos na separação tem direito a uma pensão previdenciária por morte do ex-marido comprovada, mas que tinha uma necessidade econômica superveniente. Nessa situação, não há presunção de dependência econômica. A pensão por morte de cônjuge separado do fato. Sobre a pensão por morte contra a prova de dependência. Existe isso, a pessoa tem que provar um tipo de dependência para poder requisitar o treco. Um exemplo disso são pessoas que estavam namorando com a pessoa, sabe, o companheiro, com a pessoa considerada companheiro da pessoa. Bom,
Artigo 16, parágrafo 5. As provas de união estável e a dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses, 2 anos, anterior à data do óbito ou do recolhimento da prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Afasta a tarifação de prova, princípio de livre convencimento motivado do juiz. Sobre a pensão por morte por filho ou irmão inválido maior de 21 anos, que podia ser considerado um dependente, sabe? Menor de idade, sabe? A redação anterior do próprio 8212 dizia assim: a pensão por morte somente será devida a um filho e ao irmão cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos, desde que reconhecida ou comprovada pela perícia médica do INSS, continuidade a invalidez até a data do óbito segurado. Só que não é mais assim. Agora é irrelevante a invalidez se iniciou depois de 21 anos, por não haver uma previsão no 8213. Se você não entendeu o que eu estou querendo dizer aqui, porque eu falei meio confuso mesmo, essa pensão que eu acabei de falar agora é quando o cara está inválido. Se você entendeu? Inválido. Um cara que tem, por algum motivo, virou inválido. Agora não é mais. Se a pessoa virou inválido, ela tem um tipo de direito. Mesmo que ela ficou só inválida depois de 21 anos, entende? O irmão também é considerado como um dependente, mas ele é do nível 2, né? Ele é um nível menor que o filho. Ele pode ser considerado dependente, quer dizer. Ainda dessa coisa do inválido, com a atualização do RPS, em 2020, foi suprimida a exigência de uma invalidez anterior aos 21 anos, fortalecendo o processo administrativo. O RPS do artigo 108, a pensão por morte será devida ao filho, ao enteado, ao menor, tutelado e ao irmão, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos que sejam inválidos, ou que tenham deficiência intelectual mental ou grave cuja invalidez ou deficiência tenha ocorrido antes da data do óbito, observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 17. A pensão por morte é dispensa de avaliação pericial, pensionista inválido. O RPS, artigo 109 diz: o pensionista inválido fica obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional e a cargo da INSS e tratamento dispensado e gratuitamente, exceto na cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Ou seja, a pessoa é obrigada a fazer um tipo de reabilitação profissional se a perícia médica dizer que ela tem que fazer, porque a perícia médica considerou que é possível a pessoa se curar, entendeu? Mas ela não pode fazer nenhum tratamento do tipo cirúrgico ou do tipo de sangue sem a sem a sem a sem a intenção do próprio segurado. Se você não está entendendo aqui, a pessoa que morreu aqui no caso dessa pensão por morte é a pessoa que era inválida, entendeu? Uma pessoa que tinha ficado inválida. E daí ela estava recebendo. Ela estava, durante a invalidez dela, ela estava recebendo um auxílio de invalidez, entende? Um auxílio doença ou algum outro tipo de auxílio. E daí, com o auxílio dela, a família que estava vindo com ela, tipo os filhos dele, estavam sobrevivendo, meio que sobrevivendo com essa coisa que ela ganhava, essa pensão que ela ganhava enquanto ela estava inválida. Mas daí ela morreu. Teve um acidente, ela morreu. Daí, essas pessoas iriam ficar, normalmente elas iam ficar sem nenhum tipo de sobrevivência. Claro, isso depende da pessoa, dessas pessoinhas aí que eram dependentes dessa pessoa inválida, do valor extra que ela recebia de invalidez. Se elas fossem tipo crianças ou pessoas que não tinham como receber, ganhar dinheiro, né? Daí, por isso que aparece isso aqui. Elas têm. Bom, agora o parágrafo 1 desse daí do pensionista inválido. O pensionista inválido que não tinha retornado à atividade estará isento do exame de Kitato Caput, que é o exame de perícia médica, a partir de 60 anos de idade. Depois de 60 anos de idade não é mais e não é obrigado a receber a voltar ao trabalho, né? Porque basicamente é o trabalho, ele seria aposentado por idade nessa época, quando ele tiver 60 anos, o que não faz o menor sentido, né? Tal restrição quanto ao retorno de atividade não está prevista na lei, mas é só o óbvio.
No artigo 101 do 8.213 diz: o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retomado a atividade estarão isentos do exame de que trata o caput do artigo, que diz após completar 60 anos de idade. Louco, né? Tchauzinho. Isso foi Pensa por Morte. Muito estranho.